Instagram não consigo ver. Não, você tá olhando aí, né? Não tá olhando aí? Olá, irmãos. Muito boa noite. Sejam bem-vindos à nossa Terça nos Lares, né? Mais uma vez nós estamos de casa. Muita saudade de podermos estar juntos fisicamente, mas não podemos, então estamos juntos aqui virtualmente, né? Juntos pelo Face, juntos pelo Instagram. Então eu quero dar as boas-vindas a você, quero dar boa noite a você, quero rogar que a paz de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês, esteja sobre os seus lares, esteja sobre as suas vidas. Hoje, e eu queria fazer um desafio a você. Como hoje é Terça nos Lares, você tá participando conosco da reunião dentro da sua casa, ok? Então eu quero fazer um desafio a você tirar uma foto de como você está fazendo e colocar lá no grupo da igreja. Se você é da nossa igreja, então você coloca lá no grupo da igreja. Se você não é da nossa igreja e está nos visitando, está com a gente aqui também, seja muito bem-vindo. Posta aqui, posta na timeline, posta de algum jeito aqui pra gente poder ver. Ó, por exemplo, agora entrou a Tati está com a gente, seja bem-vinda, Tati. Né? Deixa eu ver aqui, a Lu Reis está com a gente, a Edilene Santana, sejam bem-vindos, meus irmãos. A Carla está conosco, então sejam muito bem-vindos. Né, que a graça de Deus esteja conosco. Eu vou dar um tempinho para você, então você tira a foto, posta lá no grupo, ou posta aqui pra gente ver, pra gente, né, a gente tá se vendo, né, pra gente tá se vendo, pra gente tá vendo como é que tá todo mundo interagindo aqui, tá bom? Se você quiser colocar um pedido de oração, se você quiser já escrever um pedido de oração, você pode escrever. No momento oportuno a gente vai estar orando pelos pedidos, tá bom? A Marilda acabou de entrar, seja bem-vinda, Marilda. Então eu quero convidar você a fazer isso. Para quem chegou agora, né, eu estava falando aqui com os irmãos que eu fiz um desafio para eles. Como nós estamos juntos na Terça nos Lares, para a gente estar mais junto, né, para a gente estar mais conectado, mais interativo, eu pedi a eles que tirassem uma foto da reunião familiar deles, de como eles estão fazendo em casa. Então, e postar no grupo da igreja ou postar aqui pra gente. Então você faz isso, posta aqui pra gente poder estar compartilhando, posta no grupo da igreja, tá bom? Pra gente poder estar compartilhando, pra gente poder estar junto. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Lamentações. Abra a sua Bíblia no texto de Lamentações, Lamentações 3, nós vamos ler do verso 21 até o verso de número 25, tá bom? Lamentações 3, verso 21 até o verso 25. Você vai se lembrar, é interessante esse texto de Lamentações, né? Se você ler o texto anterior, né? O capítulo 3º todo, né, anterior, você vai se lembrar de que Jeremias ele está lamentando porque o povo de Israel não se arrepende. Ele traz a palavra do Senhor, ele traz a profecia do Senhor. A profecia é uma profecia dura, mas o povo de Israel não se arrepende, e aquilo traz muita tristeza, aquilo traz muita dor ao coração de Jeremias. E Jeremias, então, muitos vão dizer que Jeremias é o profeta chorão. Não, Jeremias é um profeta compassivo, ele se compadeceu, ele não queria que a dor, né, ele não queria que o castigo viesse sobre o povo de Israel, e por isso, então, ele é um profeta que lamenta profundamente o não arrependimento do povo. Mas por que eu quero ler esse texto com você nessa noite? Eu estava refletindo sobre isso hoje. Uma das maneiras de nós enfrentarmos esse momento, uma das maneiras de nós enfrentarmos esse tempo que nós estamos vivendo, né? Um tempo de tanta incerteza, um tempo de tanta dúvida, um tempo às vezes de tanta aflição, de angústia para alguns, né? Que traz às vezes traz a memória, traz ao coração outras lembranças, né? Lembranças que não são boas. Como que nós enfrentamos esse tempo? Esse texto de Jeremias vai nos ensinar, esse texto de Jeremias vai nos dar uma luz sobre isso, e por isso que eu quero ler ele junto com você. Lamentações 3, do verso 21 até o verso 25, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade.
A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. O verso 26 ainda diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Sabe, irmãos, uma das maneiras de nós enfrentarmos esse tempo de incerteza, esse tempo de instabilidade, esse tempo de muitas vezes angústia, de medo, é nós trazermos à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. E o que Jeremias traz à sua memória naquele momento? A misericórdia do Senhor. Jeremias traz à sua memória o fato de que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida a cada manhã. E aí ele encerra essa parte do texto dizendo: bom é esperar pelo Senhor, bom é ter esperança, né, no Senhor. Então eu quero convidar você a fazer esse exercício agora. Talvez você hoje não acordou muito bem, talvez o seu dia também não foi tão bem, né? A gente está todo mundo em casa, todo mundo vai sair com medo, entra num lugar, você tem medo, precisa comprar alguma coisa, né? E às vezes a gente vai com medo, faz tudo isso com medo. E seu dia não foi tão bem assim. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos então. Quero convidar você a trazer à memória aquilo que Deus já fez por você. E louvar a Deus e agradecer a Deus por isso. Feche seus olhos, nós vamos louvar junto com a Johanna e depois nós vamos orar, fazer uma oração de gratidão, um exercício de gratidão ao nosso Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz conosco, que faz em nós e através de nós, né? Muito legal, o André está com a gente, pastor Iranildo, né? Seja bem-vindo, Irã, muito bom você estar conosco. Dona Reneida acabou de entrar também. Sejam bem-vindos, irmãos. Vamos fazer esse exercício, vamos louvar o nosso Deus. Essa paz que Eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Esse gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esse gozo que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. e ainda Que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, o que a terra tema, hei de confiar
olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, Não, não, não. olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Nossa esperança, irmãos, não deve estar nas circunstâncias, né? Não deve estar para onde nós voltamos os nossos olhos, mas nossa esperança deve estar no amor de Deus. O profeta nos convida a isso, a trazermos à memória quem Deus é, o quanto Ele nos ama, para que através dessa realidade de que a misericórdia do Senhor é infinita sobre nós possamos ser consolados, né? Possamos ter esperança que as coisas vão mudar, que as coisas vão melhorar. Feche seus olhos então, faça esse exercício, né? De uma maneira rápida, coloque diante do Senhor, agradeça ao Senhor, seja grato ao Senhor, relembre momentos, fatos, coisas que o Senhor já fez por você. Deixe Deus trazer isso à sua memória, não olhe para as circunstâncias desse momento, mas lembre-se do quanto Deus ama você, do quanto Deus está com você, daquilo que Ele pode fazer por você. Feche seus olhos, eu vou dar alguns instantes para você, alguns segundos, e depois eu vou orar agradecendo a Deus por esse tempo, agradecendo a Deus por esse momento. Feche seus olhos, fale com Deus nessa hora, coloque sua vida diante dEle. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus de misericórdia. Como nos lembra Jeremias, ó Deus, as suas misericórdias sobre nós não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Antes de nós abrirmos os nossos olhos, as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a nossa vida. Elas já se fizeram presentes, ó Deus, na nossa vida, na nossa história, ó Pai. Por isso, nessa hora, Senhor, nessa noite, ó Pai, no meio de tudo isso que nos rodeia, nós queremos trazer à nossa memória, ó Deus, quem é o Senhor, ó Pai, o tamanho do amor do Senhor por nós, ó Deus, as misericórdias do Senhor sobre nós que se renovam, ó Pai, que estão continuamente sobre a nossa vida, ó Deus, e queremos agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado mesmo porque o Senhor nos tem guardado. Obrigado mesmo porque o Senhor nos tem livrado do mal. Obrigado porque o Senhor tem protegido a nossa casa. O Senhor tem guardado o nosso lar, a nossa família, ó Pai. Por isso, ó Deus, somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez através de Cristo na cruz por nós, ó Pai. É a maior prova de amor que poderíamos ter, é a maior prova de graça, ó Deus, do Senhor, de alguém por nós. Por isso, ó Deus, muito obrigado. Nessa noite, ó Deus, queremos Te louvar. Nessa noite queremos Te engrandecer, ó Deus. Nessa noite queremos Te agradecer, ó Pai, e rogar ao Senhor que as Tuas misericórdias que não têm fim, ó Deus, tragam todos os dias à nossa memória, ó Pai, aquilo que pode nos dar esperança, aquilo que pode dar alento ao nosso coração, aquilo que pode trazer paz ao nosso coração, ó Pai, que a nossa paz não esteja no noticiário, ó Deus, que a nossa paz não esteja no jornal, na palavra de pessoas, mas que a nossa paz, ó Deus, não seja guiada pelas circunstâncias, mas seja guiada, ó Pai,
pelo teu amor, pela certeza de que o Senhor nos ama, a certeza de que o Senhor está conosco. Por isso, ó Deus, vem sobre nós essa noite, ó Pai. Derrama a tua graça, Senhor. Dá-nos a certeza do teu amor. Traz esperança ao nosso coração, ó Pai. É o que pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém. Eu vi que entraram mais alguns irmãos da igreja, né? A Lúcia, a Téia, o Cecílio, o Guinha, né? A Margarete estão nos assistindo aqui. Tem mais alguns irmãos nos assistindo também pelo Instagram. E eu fiz um convite aos irmãos no início da nossa reunião, né? Como nós estamos na nossa terça nos lares, para nós assim ficarmos mais interativos e para participarmos melhor, todos juntos, né? Eu pedi a cada um que tirasse uma foto, né? Você está aí na sua casa, você está vendo com a sua família, você está participando com a sua família, você parar um pouquinho, tirar uma foto, postar no grupo da igreja ou colocar aqui também, junto aqui nas postagens aqui do Insta, nas postagens do Face, para a gente depois compartilhar, né? Para a gente ver como é que a gente está fazendo tudo isso, tá bom? Então, dá um tempinho aí, faz isso, posta lá no grupo da igreja para a gente poder compartilhar, para a gente poder se ver, né? Para a gente poder tá compartilhando aí esse momento juntos, né? Mas é muito bom você estar conosco. Nós acabamos de dizer que uma das maneiras de enfrentarmos esse tempo, né? Esse tempo delicado que nós estamos vivendo é justamente trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E aquilo que pode nos dar esperança é o amor de Deus abundante sobre a nossa vida, né? Um amor que nunca acaba, um amor que não tem medidas, um amor que ele não tem limites, né? E prova disso é que as misericórdias de Deus se renovam sobre nós a cada manhã. E é por isso, fazendo minhas as palavras do profeta, né? Bom é esperarmos pelo Senhor. Então eu quero que você nessa noite coloque toda a sua esperança no Senhor. Tá bom, meu irmão? Muitas vezes, se você ligar o noticiário, se você ouvir o rádio, você, né, vai ficar perdido, porque por melhor que sejam os homens aí que estão nos governando, que estão nos dirigindo no meio desse caos todo, eles não têm muita certeza. Mas Deus sabe o que está fazendo. E Ele vai nos conduzir, Ele vai nos guardar e Ele vai nos livrar. Então eu quero convidar você a colocar toda a sua esperança no Senhor. Eu quero pedir ainda para você abrir o texto da palavra de Deus no Salmo 59. Salmo 59. Abra sua Bíblia no Salmo 59, nós vamos ler do verso 16 até o verso 17. Salmo 59, do verso 16 até o verso 17. São 2 versos apenas, é o final do verso 59. Compartilhei eles com vocês e eu quero compartilhar novamente nessa noite. Salmo 59, verso 16 e o verso 17. Eu vou ler o 16, a Johanna vai ler o 17. Se você quiser fazer assim na sua casa também, alguém lê o 16 e o outro lê o 17. Vamos fazer essa leitura juntos então. Diz assim a palavra de Deus: Eu, porém, cantarei sobre o teu poder. Cada manhã cantarei com alegria sobre o teu amor, pois tu tens sido minha fortaleza, lugar seguro em minha aflição. Ó minha força, a ti canto louvores, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza, o Deus que mostra amor por mim. Amém? Novamente, né, a gente é impactado pela realidade de que Deus demonstra amor por nós. Ele nos ama, mas não é um sentimento, não é um pensamento, não é uma ideia, é uma realidade, né? O salmista diz: Deus, ele mostra amor por mim. Como que ele mostra amor por mim? Sendo a minha força, sendo o meu lugar seguro, sendo a minha fortaleza. E por isso o salmista pode cantar e pode se alegrar no Senhor. Por isso vamos louvar a Deus, vamos louvar o Senhor pelo seu poder, né? Vamos cantar isso, vamos glorificar o nome do nosso Deus. Quero convidar você a fazer isso aí da sua casa também. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua
nome é nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Agora nós vamos clamar ao nosso Deus, esse nome poderoso, esse nome que é maior do que todos os nomes, que é o Rei, que é soberano sobre toda a terra. A Johanna vai orar, eu quero convidar você a orar junto com a Johanna, tá bom? Você que está chegando agora, né, você pode colocar o seu pedido de oração, nós vamos estar orando por você. Alguns irmãos já compartilharam aqui conosco na timeline, e você pode colocar no Insta, pode colocar no Face, a gente vai estar orando com você depois. Mas agora nós vamos orar com a Johanna, né? A Johanna vai estar clamando a Deus pela intervenção divina, né, na nossa cidade, no nosso país, no mundo, né? Nós temos o problema mais sério, a contaminação, é o risco de morte, mas tem vários outros problemas agregados a ele, nessa questão financeira, essa questão econômica. Isso tem oprimido, isso tem machucado muita gente, né? Então a gente vai estar orando, vai estar intercedendo. Eu quero convidar você a interceder junto com a gente, nós orarmos junto com a Johanna, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós queremos levantar um clamor ao Senhor nessa Amém, hora, Jesus. Pai. Oh, meu Pai. Certos de que o Senhor é o único Verdade, que tem o Deus. poder, Deus, para mudar essa situação, Pai. Amém, Jesus. Nós clamamos para que o Senhor venha, Deus, com o teu poder transformador, Deus. Amém, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, com a tua mão de misericórdia, Amém, Deus. com a tua mão de compaixão sobre Oh, nós meu nesse tempo, Pai. Verdade, Pai.
Deus, tenha misericórdia de nós, Deus. É verdade. Tenha misericórdia de nós, Pai. Verdade. Muitas pessoas já estão doentes, Pai. Muitas pessoas já perderam seus entes queridos. É verdade. Deus, muitas pessoas estão com medo em suas casas, Verdade, Pai, com o que temeroso. está por vir, Deus. Senhor. Eu oro para que o Senhor, Deus, com o teu poder, Pai, amenize essa situação, Amém, Pai. Jesus. Minimize Haja, Pai, os danos, poderosamente, Deus. Deus. Por favor, Age Pai, nós soberanamente, clamamos por isso, Pai, para que o Oh, Senhor meu Deus. intervenha de Tem alguma forma, misericórdia, Pai. meu Pai. Nós Tem sabemos, misericórdia. Pai, a previsão dos homens, Deus, mas nós não confiamos nela, nós confiamos no É Senhor, verdade, Deus, Deus. É que verdade. pode transformar todas as coisas, Deus, Verdade, que pode mudar Pai. todas as Verdade, coisas, Senhor. que pode trazer, Deus, luz dentro desse caos, Deus, dentro dessa escuridão que nós Verdade, estamos vivendo Pai, agora, com verdade. essa falta, Deus, de perspectiva, essa Oh, meu falta Deus. de esperança que muitos têm vivido, Deus. Amém, Em Jesus. nome de Jesus, Oh, o Pai, tem Senhor derrame misericórdia, Pai. uma porção, Deus, de esperança Derrama, sobre a vida das Deus. pessoas, Traz Deus. esperança, Que em nome Pai. de Jesus o Senhor possa nos usar, Deus, Amém, para Jesus. levar Amém. essa porção de esperança a essas pessoas que têm passado, Deus, por momentos de muita angústia, Pai. É verdade, Pessoas Pai. que têm perdido tudo, Deus, que têm perdido o emprego, pessoas que têm, Deus, sofrido porque têm precisado mandar os seus empregados embora É também, verdade, Deus, e que se Senhor. sentem Tem misericórdia. responsáveis, Deus, pelas famílias, pelas Verdade. vidas, Deus, que dependem dessas pessoas que são empregadas por elas, É Pai. verdade, Senhor. Cuida de cada uma dessas pessoas, Cuide, Deus, Senhor. que em nome de Jesus, Oh, meu Pai, Deus. elas possam ter um encontro, Deus, Amém, real Jesus. com o Real, Senhor, Pai. Deus, para que tudo isso, Deus, toda essa angústia, toda essa dor, Deus, toda esse sentimento de impotência, Deus, possa ser derramado diante daquele que tem todo o poder, Deus, É verdade. para resolver toda e qualquer situação, É Pai. verdade, Senhor. Naquele que nós podemos depositar, Deus, toda a nossa angústia, Amém, toda a Jesus. nossa dúvida, Amém, todos os Senhor. nossos questionamentos, Pai. Deus, o Senhor recebe, Deus, todas essas coisas, Pai, e o Oh, Senhor meu nos Deus. acolhe. É isso que eu te peço nessa noite, Pai, que o Oh, Senhor meu acolha, Deus, as nossas angústias, que o Senhor acolha as nossas dores, que o Senhor acolha verdade, os nossos Pai. questionamentos, Pai, e que Amém, em nome de Jesus, Deus, sobre nós, Deus, o Senhor derrame a certeza, Deus, de que o Senhor de fato vai prover, Deus, É verdade. vai prover, Pai, vai prover, Deus. Amém, Jesus. Não só Faz suprir isso, as Deus. nossas necessidades físicas, Amém, Deus, Senhor mas o Jesus. Senhor vai Age prover poderosamente, também, Deus, prover, alegria, esperança, Amém, Deus, Senhor. paz Sustenta a tudo nós que nós todos, Pai. precisamos, ó Pai. Mas eu oro, Deus, também, Deus, Amém, Jesus. para que as pessoas passem, Deus, durante esse tempo de crise, a experimentar uma vida, Deus, cotidiana com o Senhor, Deus. Amém, Jesus. Que em nome de Jesus elas não fiquem apenas à espera de um grande milagre, Deus, Sim, meu que Deus. será muito bem-vindo, Pai, mas que as pessoas, de fato, Deus, comecem a entender aquilo que o Senhor quer tratar com cada uma delas, Deus. É verdade. Que em nome de Jesus nós venhamos a entender isso, Deus. Amém, Que em nome de Jesus Misericórdia. nós venhamos a entender a agenda do Senhor para nós nesse tempo, Amém, Pai. Senhor. E que a gente não fique apenas pedindo, Deus, para que o Senhor cure as pessoas enfermas, ou que o Senhor transforme essa realidade, ou que o Senhor dissemine esse mal, acabe com esse vírus, mas que o Senhor trate os nossos corações também Amém, nesse Jesus. tempo, Pai. Trata, Senhor. Não nos deixe ficar apenas à beira do caminho, clamando por um milagre, Deus, mas nos leva para caminhar com o Senhor Amém, Jesus. nesse tempo, Deus, Amém, e Jesus. viver uma Amém, vida, Senhor. Deus, de Amém. intimidade, de transformação diária, Deus. Amém, Jesus. Que em nome de Nos Jesus ajuda. essa seja uma oportunidade, Deus, que não seja perdida por nós, Deus. Não deixa, Deus, que a nossa tristeza, Deus, a nossa falta de perspectiva, a nossa falta de esperança, a nossa falta de controle mesmo, Deus, sobre todas as coisas, não deixa que isso atrapalhe, Deus, aquilo que o Senhor quer tratar conosco na nossa caminhada diária com o Senhor, Pai. Vem sobre Em nós. nome de Jesus, Deus, Sim, meu o Deus. Senhor nos sustente nesse Sustenta, tempo, Pai. Sustenta, E que em Senhor. nome de Jesus, Pai, o Teu Espírito clame nos nossos corações, Deus, Abba, Pai. Amém, Que o Senhor. Seu Espírito, Oh, Deus, Deus. clame
derrame nos nossos corações e nos leve em direção ao Senhor, Deus, a um relacionamento íntimo com o Senhor, Pai, a um relacionamento diário com o Senhor. Deus, que em nome de Jesus, esse chamado ressoe nos nossos corações de forma irresistível, Pai. Senhor. E que a gente possa de fato se submeter à agenda que o Senhor tem preparado para nós para todo esse tempo, Deus. Amém. Porque nós estamos certos, Deus, de que tudo aquilo que nós planejamos para esse tempo, de fato não era para acontecer. Então mostra-nos, Senhor, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós durante esse tempo que nós estamos passando por tudo isso, Pai. Ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, derrama sobre nós, sim, Deus, um milagre e nos convida para caminhar com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, é a minha oração nesse dia, Pai. Amém. Amém, Deus. Amém. Amém. Eu quero convidar você para juntos nós compartilharmos o texto da Palavra de Deus. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu estava, agora minhas devocionais, né, eram no Evangelho de Marcos, agora parte delas é no Evangelho de Lucas. E hoje Deus estava me trazendo, né, a memória, como nós lemos antes, um texto que eu gosto muito, inclusive, que é o texto de Lucas 5. E eu queria, deixa eu só tirar aqui, eu queria compartilhar algo desse texto com você nessa noite. O pessoal está pedindo misericórdia, isso, está pedindo oração, Margarete aqui. Obrigado, Margarete, vamos orar sim. Então a gente está, Lucas 5, abra sua Bíblia em Lucas 5, do verso 1 até o verso 11, eu vou ler e eu vou pedir que você me acompanhe, tá bom? Lucas 5, do verso 1 a 11. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que, junto à praia, havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém? É um texto bastante conhecido por nós. E é um texto que eu gosto particularmente, eu gosto muito desse texto. E a graça de Deus, né, eu fui novamente apresentado a esse texto nessa manhã. E Johanna, na sua oração, e estava falando, né, orando, clamando a Deus, e algo que tem me preocupado, algo que tem nos preocupado enquanto família, algo que tem preocupado alguns amigos nossos também que são pastores, alguns irmãos com quem nós temos conversado é essa questão da agenda. Porque, irmãos, quando nós paramos para olhar, prestar atenção nesse tempo que nós estamos vivendo, e aí eu achei interessante, né, um dos pastores que estava fazendo uma live, um pastor que ele fala muito sobre treinamento e liderança, ele usou um termo interessante, ele disse que nós vivemos um momento de disruptura. Ou seja, todas as coisas, tudo que estava andando, tudo que estava direitinho, se rompeu com esse tempo. E algumas coisas ainda serão rompidas para frente por conta desse tempo agora. É aquela ideia de que assim, estava tudo paradinho, tudo certinho, tudo ajeitado na minha vida, na nossa vida em família, na sua vida, na vida da sua família, e de repente, bum, solta uma bomba, né, que ela implode
vamos dizer assim, ela começou a implodir na China e se espalhou pelo mundo e chegou até nós aqui. Olha a distância que nós estamos daquele país, daquela realidade de lá. E nós estamos sendo impactados aqui, agora, nesse momento. E algo que tem nos preocupado muito é essa questão das pessoas estarem se frustrando com aquilo que não podem fazer, estarem querendo fazer coisas que nunca conseguiram fazer e muitas vezes estarem se esquecendo de que esse tempo também é um tempo para nós prestarmos atenção no que Deus está fazendo, no que Deus quer fazer em nós e através de nós. E eu quero mais uma vez, eu já falei isso a você há 2 semanas atrás, quando falei de Marta e Maria, e eu quero mais uma vez lembrar isso a você. Talvez Deus tenha interrompido a sua agenda, talvez Deus tenha interrompido a sua dinâmica de vida para que você possa estar mais perto dele. E eu quero muito que você olhe esse tempo sob essa perspectiva. Porque pode ser, né, que segunda-feira a quarentena acabe quando o nosso governador disser que está tudo bem, né? Ou que está um pouco melhor. Pode ser que acabe segunda, pode ser que acabe no final do mês, pode ser que acabe no final de maio. Mas sabe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se quando tudo isso acabar, você continuar sendo a mesma pessoa, com o mesmo tipo de relacionamento com Deus que você tinha, ou pior, se ele tiver piorado, então esse tempo foi um tempo completamente perdido, foi um tempo completamente em vão. E eu quero trazer essa realidade, eu estava refletindo sobre isso hoje de manhã, através da vida desse encontro de Jesus com Simão. Se você olhar o Evangelho de João, você vai ver ali quando André leva, né, seu irmão Simão até Jesus. Aquele é o primeiro encontro de Simão, de Pedro com Jesus, né? Pedro até naquele momento diz, olha, tu és Pedro, né? Aliás, Jesus diz que Jesus se encontra com Pedro e Jesus já dá uma ideia de quem Pedro seria naquele momento. E é interessante, mas é interessante que naquele momento Pedro não começa a seguir a Jesus. Pedro ainda volta para trabalhar com a pesca. Jesus então ele vai até Pedro. Olha que interessante isso. O primeiro movimento, quando André chega para Simão e diz, olha, eu acho que eu achei o Messias, eu quero que você vá vê-lo. Pedro então vai, conhece Jesus, mas Pedro não fica com Jesus. Pedro não se torna discípulo de Jesus. Pedro volta para a pesca. E aí então Jesus vai ao encontro de Pedro. E mais uma vez, Jesus muda a agenda de alguém. Jesus entra na história de alguém, interfere na dinâmica, interfere no dia, na agenda de alguém, ou seja, na agenda de Pedro, na agenda de Simão, e muda radicalmente a história de Simão. O texto vai nos contar que Jesus chega no lago, né, na praia de Genezaré, e ali era um local de pesca. Alguns estudiosos vão dizer que possivelmente teria ali entre 200, 300, 400 barcos de pesca que usavam aquele local como pesca. É um local que Jesus gosta de usar para falar, né, porque tem muita gente ali, tem muito movimento, ele usa o vento do mar, né, para expandir a sua palavra. Então ele vai para a praia, fala de costas para o mar, a multidão fica de frente para ele e ele fala. Enquanto ele fala, as pessoas, né, o vento vai levando a voz de Jesus. É por isso que Simão está consertando as redes. Jesus chega para Simão e fala, Simão, chega o barco um pouquinho para dentro da água. E aí Jesus fala de costas para o mar, de frente para a multidão. Quando Jesus então acaba de pregar, quando Jesus acaba de falar para a multidão, Jesus se vira para Simão. É como se Jesus dissesse assim, agora Simão, agora é com você. Talvez você não entendeu ainda, mas eu não vim aqui para a multidão toda, eu vim aqui por sua causa e por causa de mais alguns. E aí é interessante que Jesus dá uma ordem ao Simão, né? No verso 4, o texto vai dizer que quando Jesus terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo
e lancem as redes para pescar. Mas Simão, no verso 5, respondeu: Mestre, trabalhamos duro toda a noite toda, e não pegamos nada. É interessante aqui porque Simão tem na sua mente, porque André disse, porque ele se encontrou com Jesus, que Jesus é o Messias, que Jesus é aquele que viria de vir, que Jesus era o prometido de Israel, que Jesus era o prometido de Deus, era o Salvador, né? O libertador de Israel. Mas aí Jesus diz para ele: Simão, agora você faz o seguinte, você leva o barco para o lugar que é mais fundo, né? E você lança as redes. E Simão dá aquela resposta assim: mas Senhor, poxa, a gente trabalhou a noite inteira e a gente não pegou nada, o senhor não está entendendo, não tem peixe hoje. Não tem peixe hoje. Né? E aí eu não quero me delongar aqui, mas a gente poderia entrar no fato de que Jesus era carpinteiro por profissão, e Simão era pescador, e Simão sabia melhor, a hora era a hora errada, o local era o local errado, mas eu não vou entrar nesse mérito. Vamos ficar com a palavra de Simão. A gente pescou a noite inteira e não conseguiu nada, Senhor. Agora não é hora de pescar, agora é hora de consertar a rede. Simão estava frustrado. É uma palavra de frustração aqui. Ele estava frustrado. As coisas deram errado. Trabalhou a noite inteira, cara. E não conseguiu ganhar nada. Não vai levar dinheiro para casa. Não vai ter como pagar os empregados. Não vai ter como consertar o barco. É muito parecido com esse tempo que a gente está vivendo. Um tempo em que a gente projetou coisas, idealizou coisas, e as coisas não vão acontecer como a gente gostaria. Isso traz frustração para o nosso coração. Mas é interessante aqui que Simão ele dá essa resposta a Jesus, mas ao mesmo tempo ele diz para Jesus: olha, Senhor, não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. E era aqui que eu queria chegar. E eu gostaria de deixar essa palavra para você nessa noite. Talvez você esteja vivendo um momento em que você não gostaria de estar. Talvez você esteja frustrado, talvez você esteja chateado, talvez você esteja extremamente desanimado. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é para você prestar atenção na palavra de Jesus para você. Ouvir e obedecer a palavra de Jesus. Aliás, foi isso que o pastor Eliseu nos disse nessa manhã, na sua devocional. Para nós prestarmos atenção na palavra de Deus, que é ela que nos ajudaria a atravessar esse momento, e é ela que vai nos ajudar a vencer esse momento, porque a palavra de Jesus, a palavra do nosso Mestre, ela transforma radicalmente a nossa vida. Quando nós obedecemos a voz do Mestre, isso transforma radicalmente a nossa vida e a nossa história, e é tempo de nós pararmos para ouvir a voz do Mestre. Talvez você tenha enchido a sua agenda de coisas, talvez você tenha enchido a sua agenda de atividades para matar o tempo, para tirar a frustração do seu coração, para se agitar, tirar o desânimo do coração, para trazer energia, mas nada disso tem adiantado. Sabe por quê? Porque talvez você ainda não parou para ouvir a voz de Jesus. E se você fizer isso, isso vai transformar radicalmente a sua história. Pelo menos 3 motivos. Primeiro, quando nós ouvimos a voz de Jesus e nós a obedecemos, preste atenção nisso. Tem um autor que ele vai dizer que ser cristão não significa ser discípulo. Nós apenas somos discípulos de Jesus quando obedecemos a voz de Jesus. Porque aí sim, ele é nosso mestre e Senhor e nós somos seus discípulos. Por isso é necessário ouvir e obedecer a voz do mestre. Isso transforma radicalmente a nossa vida, por pelo menos 3 motivos. O primeiro é que nós reconhecemos a grandeza de Jesus.
Até aquele momento, Simão acreditava em Jesus. Eu não vou entrar aqui, né, porque seria uma inferência, uma especulação. Ele acreditava em Jesus, ele tinha Jesus em alta conta, mas ele ainda não sabia quem era Jesus. E o texto vai dizer que dessa vez, verso 6, dessa vez, quando eles lançaram novamente as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a rasgar. Então eles pediram ajuda aos seus amigos e vieram, e aí eles encheram tanto os dois barcos que os barcos estavam quase indo a pique. O verso 8 vai dizer: quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Naquele momento, Simão entendeu que ele não estava diante de um mestre, de um homem comum, mas diante de Deus. Simão compreendeu a grandeza, percebeu a grandeza de Jesus. Percebeu que Jesus é rei. Percebeu que Jesus é Senhor. Não somente Senhor da minha vida, da sua vida, mas Senhor da natureza. Porque se não tinha peixe nenhum naquele lago e os dois barcos quase naufragaram de tão cheios que ficaram, então, ou Jesus sabia onde estava o peixe, ou Jesus mandou todo o peixe do lago para lá. Mas de alguma maneira um milagre aconteceu ali, e só quem comanda a natureza é o Deus Criador da própria natureza. Simão diz: afasta de mim, Senhor, eu sou pecador. O Senhor é Deus, eu sou pecador. Percebemos a grandeza de Jesus. Em segundo lugar, percebemos a grandeza do que Jesus faz. Primeiro, percebemos a grandeza de Jesus. Em segundo lugar, a grandeza do que Jesus faz. No verso 9, pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus não apenas é grande, não apenas é rei, não apenas é Senhor de todas as coisas, ele também é capaz de fazer todas as coisas. Mas nós só percebemos isso e desfrutamos dessa realidade quando nós ouvimos e obedecemos a palavra de Jesus. Aí nós desfrutamos do milagre de Jesus na nossa vida. Por isso que eu comecei essa noite pedindo para que você trouxesse à sua memória quantas vezes o Senhor se mostrou fiel, generoso a você. Para você se lembrar da grandeza de Jesus. Mas em primeiro lugar, é a grandeza de quem Jesus é, a grandeza do que Jesus faz. Mas ouvirmos e obedecermos a voz de Jesus muda completamente a nossa vida. O texto vai dizer no verso de número 10 e verso de número 11. Jesus disse a Simão: não tenham medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. A partir daquele momento, eu gosto muito do pastor Hernandes quando ele diz que a partir daquele momento, Pedro já não ia pescar mais para a morte, porque o pescador ele pesca o peixe vivo, mas vende o peixe morto. A partir daquele momento, Pedro e seus amigos, seus sócios, iam pescar para a vida. Quando nós percebemos a grandeza de Jesus, quem Ele é, de fato Ele é, quando nós percebemos a grandeza de Jesus, o que Ele é capaz de fazer por nós, isso transforma radicalmente a nossa vida. E não há outra atitude senão largar tudo e segui-lo. Foi isso que Simão fez. E eu quero convidar você a fazer isso também. Às vezes você está aí com a sua agenda, às vezes você está com o seu coração cheio de frustração, porque você pescou a noite inteira e não conseguiu pegar nada, e agora você só tem a rede para limpar, você só tem a rede para consertar. Mas eu quero convidar você a parar um pouco e prestar atenção naquilo que Jesus está falando com você. A tentar ouvi-lo no meio desse caos, no meio desse monte de vozes, a fazer silenciar todas as vozes ao redor de você e ouvir apenas a voz do seu mestre e obedecê-lo. Faça isso, meu irmão. Faça isso. Ouça a voz de Jesus. Obedeça a Ele. 3 coisas vão acontecer na sua vida.
você vai perceber a grandeza de Jesus, quem Ele é. Você vai perceber a grandeza do que Ele faz. E você vai perceber como Ele pode transformar de maneira radical a sua vida. Totalmente. Totalmente. Jesus muda a agenda de Pedro, porque Jesus queria mudar a vida de Pedro. Talvez Jesus mudou a minha agenda. Talvez Jesus mudou a sua agenda, porque Ele quer transformar a nossa vida. Feche seus olhos. Vamos orar, que o nosso tempo está quase esgotando aqui. E eu não quero deixar cair aqui hoje, tá bom? Leandro mandou mensagem. Queria dar um oi pro Leandro lá nos Estados Unidos. Meu irmão do coração. Legal, nosso mandou amigão mensagem Leandro. pedindo oração também. Que as pessoas estivessem orando pelas pessoas que estão lá, né? Pelos americanos. Tá? Então fica aí também um pedido de oração. Isso, queria pedir que nas suas orações também você estivesse orando pela Lúcia, ela nos pediu oração, orarmos pela vida dela. A Marilda pediu para nós orarmos pelo Senhor José da Vitória, né? A Margarete pediu para nós lembrarmos de estarmos orando pelos profissionais da saúde, Agradecer né? pelo Júnior, né? Agradecer pela melhora do Júnior, né? O presbítero Júnior da Igreja da Glória, agradecer pela vida dele, né? O nosso primo que é médico falou que nesse momento agora, né? nessa semana e na próxima, vai ser um momento em que vários profissionais de saúde possivelmente vão manifestar aí a contaminação pelo vírus. Então temos que orar por esses nossos irmãos. Nós temos o Valquimar, que é membro da nossa igreja, né? A semana passada eu conversava com ele falou que ainda não tinha socorrido ninguém com coronavírus, mas os casos aumentando, isso pode ocorrer. Então, irmãos, vamos orar por esses irmãos. Você conhece outros irmãos aí, eu também conheço outros irmãos. Quero agradecer aqui o pastor Rodrigo, meu amigo de São Paulo, está aqui com a gente. Deus abençoe, pastor, lá da Metodista Livre de São Paulo. Muito bom a gente poder estar junto. Feche seus olhos, vamos orar, mas guarde essa palavra. Jesus mudou a agenda de Pedro, porque Jesus tinha algo para fazer na vida de Pedro. Mas para que Jesus faça algo na sua vida nesse tempo, é preciso que você pare, ouça e obedeça a Jesus. Amém. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade que temos, ó Deus, ainda que afastados, ó Deus, fisicamente, compartilhar da nossa vida com os nossos irmãos, ó Pai, virtualmente. Agradeço a cada irmão que está conosco nessa noite, cada amigo, Senhor. Muito obrigado pelas suas vidas, que de uma maneira muito especial o Senhor possa estar abençoando os seus lares, o Senhor possa estar fortalecendo as suas vidas, o Senhor possa estar tratando com eles nesse tempo, ó Deus. O Senhor possa estar fazendo como o Senhor fez na vida de Pedro. Pedro estava ali frustrado, talvez, desanimado, ó Deus, se lamentando, e o Senhor chegou naquele lugar, o Senhor foi até ele, Deus. O Senhor é tão generoso que o Senhor vem até nós e o Senhor transforma a nossa vida, Pai. Por isso, faz isso nesse tempo, que a gente não perca essa oportunidade de estarmos com o Senhor, de ouvirmos o Senhor, obedecermos o Senhor e desfrutarmos do melhor que o Senhor Jesus tem para fazer e para nos dar, ó Deus, nesse tempo e por toda a nossa vida. Mas eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, cada pedido que foi feito aqui também nessa noite, ó Deus. Quero que o Senhor abençoe a vida da Lúcia, meu Pai, que o Senhor fale ao seu coração, ó Pai, que o Senhor traga paz ao seu coração, que o Senhor traga consolo à sua vida, ânimo, ó Deus, fortalece essa tua serva. Também a dona Heloísa, ó Deus, ali, mãe do nosso amigo Fábio, que perdeu seu filho. Ô meu Pai, tem misericórdia, dona Heloísa, que o Senhor possa fortalecer o seu coração, consolar o seu coração. Abençoa também, ó Deus, a vida do Leandro, da Gabi, a vida de todos os nossos amigos e de todos aqueles, ó Pai, que estão nos Estados Unidos. Ó Deus, é o lugar hoje onde é pior, ó Deus, a incidência do coronavírus. Que o Senhor tenha misericórdia daquela nação, ó Pai, que o Senhor possa trazer cura, Senhor, àquele povo, que o Senhor possa derramar a tua graça ali também sobre nós, sobre a vida do nosso país, ó Deus. Protege-nos, livra-nos do mal, ó Deus. Abençoa os profissionais da saúde, ó Pai. Guarda as suas vidas, ó Deus. Em especial nosso irmão Valquimar, ó Pai.
Guarda ele aí todos os dias que ele vai trabalhar, a vida do Raimundo, a vida da Daniela, ó Deus, a Danilo, Pai. Tem misericórdia desses nossos queridos, da Udi, ó Deus, do Paulo, do Juninho, Senhor, do Juliano, ó Pai, da Lorena, cada um deles que trabalha como médico, ó Deus, do Léo, meu xará, meu primo tão querido, ó Deus, guarda a vida do Léo, ó Pai. Abençoa que quando eles forem trabalhar, eles possam estar protegidos, blindados pelo Senhor, ó Deus, guarda as suas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida do Elias, irmão da Isidora, que saiu do hospital. Abençoa a sua recuperação. Abençoa também a vida do Senhor José da Vitória, ó Deus. Guarda ele, ó Pai. Restaura a sua saúde, ó Pai. E continua conosco, ó Deus, abençoando nossas vidas, abençoando nossa igreja, ó Pai. Abençoando cada lar, ó Deus, cada família, cada mesa, Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Fica conosco nessa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, e as ternas e eternas consolações do Seu Santo Espírito estejam sobre nós, Deus, e sobre todos aqueles que professam o Teu nome, aguardam a Tua volta desde agora e para todo e todo sempre, Senhor. Amém, Deus, amém, amém. Vamos ainda louvar o nosso Deus com esse tempinho que nos resta. É o Senhor e muito digno de louvor, Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e Agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. pois só Tu és O Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Vamos orar ainda mais uma Amém. vez. Orar pelos profissionais que estão trabalhando. A minha sogra, Dona Sueli, lembrou bem. E o Valquimar, que nós acabamos de orar por ele, graças a Deus ele está protegido do coronavírus, mas infelizmente ele está com dengue. Um abração aí pro Gesiel, que está conosco também lá de Belo Horizonte. Feche seus olhos. Senhor, abençoa cada profissional, Deus, que está trabalhando, seja de trabalho essencial, seja de outros trabalhos, ó Deus, que o Senhor possa guardá-los, livrá-los desse mal, ó Pai. Que o Senhor possa protegê-los mesmo e aos seus lares. Abençoa também a vida do Valquimar, Deus, que o Senhor tem guardado, protegido, mas agora
ele está com dengue, ó Deus, então restaura a saúde do teu servo, ó Pai, abençoa ele, ó Pai, traz cura sobre a sua vida, ó Deus. Nesse mesmo momento, ó Pai, nós cremos que o Senhor pode derramar a cura sobre ele. Então, ó Deus, visita o teu servo, visita o seu lar, restaura a sua saúde, ó Deus, fortalece o seu corpo, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Não esqueça os pedidos de oração. E eu quero fazer um convite muito especial para você. A gente está aqui, Acabou a bateria? Não, meu amor, acabou a live. Acabou a live aqui do Instagram, mas eu quero fazer um convite muito especial com você. Eu quero convidar você a tomar café comigo amanhã, tá bom? Eu vou fazer minha devocional junto com você às 8 da manhã. Então eu quero junto com você. Aqui voltou aqui ao Instagram. Então eu quero convidar você para você estar conosco amanhã às 8 da manhã. Nós vamos tomar café juntos, tá bom? Café com palavra, nós vamos fazer a nossa devocional. Eu vou fazer junto com você e a gente vai estar orando junto, a gente vai estar lendo a palavra de Deus junto. Amanhã, quarta-feira, às 8 da manhã, você está convidado para estar comigo, para a gente estar juntos. Deus abençoe você, um abração e uma boa noite. Fique em paz. Deus abençoe. Eu fiz um vídeo.